Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 22. E hoje nós terminamos o primeiro livro dos Reis. Hoje é o nosso último sermão neste primeiro livro que se encerra nesse trecho que nós leremos. Primeiro Reis, como está em nosso boletim, na liturgia, na mensagem, Primeiro Reis 22, 41 a 54. Irmãos, antes de nós entrarmos na leitura do texto divino e sagrado e infalível e inerrante, nós devemos tomar cuidado com todo o final de livro, né? E obviamente, dentro do nosso contexto aqui, da palavra de Deus, do livro que é a Bíblia e dos livros que a compõem. Então, o final de um livro é muito importante. E nós podemos ser tentados a achar que, sabe, já terminou, entre aspas, fim de feira, né? E aquele restinho ali não passa rápido por ele. Mas nós não devemos jamais fazer isso. Primeiro porque, se tratando de Bíblia, que é o livro incomparável, como nenhum outro, é a palavra de Deus. E tudo que aqui está escrito, toda palavra, vírgula, tudo isso é a santa palavra de Deus e foi colocado com um propósito para nós. Ok? Segunda coisa que, neste caso específico, o final do primeiro livro de Reis não é o final do livro dos Reis. O livro dos Reis tem 2 volumes. Nós estamos no primeiro. E vamos passar, se Deus permitir, ao segundo. Então, na verdade, o que nós vemos aqui agora, terminando o primeiro volume, é aquilo que nos dá a base para a continuação do segundo volume. E nós perceberemos, se Deus permitir, que a história de Acasias, por exemplo, o rei de Israel, que nos é falado aqui no final do livro, continua no primeiro capítulo do segundo livro dos Reis. Então nós devemos, por esses motivos e por tantos outros mais, termos nossa mente voltada ao texto sagrado. Há muita coisa importante aqui. E uma coisa importantíssima que eu queria, antes de ler o texto aqui, dizer a vocês, dentro do contexto aqui que nos dará mais clareza quando nós lermos, é que as informações que nos serão dadas aqui no final, tanto do Reino do Sul quanto do Reino do Norte, são um aviso de como as coisas estarão andando no segundo livro dos Reis. E elas não estarão andando bem. E é por isso que você verá tanto a queda do Reino do Norte quanto a queda do Reino do Sul. Então, esses últimos versículos aqui do primeiro livro dos Reis é uma antecipação, por assim dizer, é como se fossem nuvens escuras, fechando o tempo, que anunciam uma tempestade. E é isso que fala o final de Primeiro Reis. É muito importante esse final. Ele vai dizer para você que as nuvens estão ficando escuras e que uma tempestade está para chegar. E aí você vai entender melhor depois o que vai acontecer lá na frente. Ok? Certo? Então, com reverência que nos é devida à luz da palavra diante dela, e com atenção, leiamos então esta parte, de 1 Reis 22, 41 a 54. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. Todavia, os altos não se tiraram. Neles o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais atos de Josafá, e ao poder que mostrou, e como guerreou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Então, não havia rei em Edom, porém reinava um governador. Fez Josafá navios de Tarsis
para irem a Ofir em busca de ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos embarcados com os teus. Porém Josafá não quis. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Vamos orar? Deus santo e bendito, nós precisamos do Senhor para entender a sua palavra, Deus. Não só para compreendê-la com a mente, mas crer nela de coração, ó Deus. Ó Deus, ajuda-nos a atender às admoestações, às exortações, às repreensões, para que vivamos. Porque o Senhor, Pai, neste texto, avisou de antemão, deu os sinais daquilo que aconteceria de desastroso, tanto ao Reino do Norte quanto ao Reino do Sul. E assim aconteceu. E nós, para a nossa vida, como igreja, como indivíduos, como membros do corpo do Senhor Jesus, nós atentemos para os sinais, para que nos desviemos de um futuro triste e de lamento. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados e no auxílio do Espírito, nós o fazemos. Amém. Meus irmãos, o autor de 1 Reis, do primeiro livro dos Reis, como nós vimos nesses últimos capítulos de seu primeiro volume, ele não dá muita atenção direta ao reino de Judá. Vocês perceberam isso? Muitos desses capítulos finais do primeiro livro dos Reis são dedicados ao reino do norte. A maior parte deles é dedicada a Acabe. Nós sabemos aqui, né, pela exposição bíblica, muito das vidas de Acabe, seu casamento infeliz, suas decisões contrárias à vontade do Senhor, os profetas que foram enviados para adverti-lo, o fato dele não dar ouvido aos profetas e a sua morte, como nós vimos no último domingo. É verdade, então, que o autor do primeiro livro dos Reis não deu muita atenção ao Reino do Sul. Sua atenção ficou concentrada ao Reino do Norte, aos reis do Reino do Norte. Tanto que é verdade que nesse primeiro volume dos Reis, o primeiro livro dos Reis, nós vemos que o pai de Josafá, Asa, foi relatado, a última vez que ele apareceu nesse primeiro livro, foi no capítulo 15. Depois, o autor não deu mais atenção a nenhum rei do reino de Judá, só aos reis do reino do norte. Ok? Porém, se é verdade que o autor do primeiro livro dos Reis não deu muita atenção aos reis do sul, não é verdade isso no autor do livro das Crônicas dos Reis. No segundo livro das Crônicas dos Reis, que nós temos também na nossa Bíblia, o autor dá muita atenção a, por exemplo, Josafá. O que o autor de 1 Reis não faz. O autor de 1 Reis resume, nesse trecho aqui, os feitos, a vida, de forma bem resumida, de Josafá. Já o autor de 2 Crônicas, ele dá capítulos a Josafá. E é interessante isso, né? Porque assim, através da ótica e do olhar de cada autor dos livros bíblicos, nós temos uma imagem como um todo. Se um autor, Diácono Felipe e Vitória, deu mais atenção ao Reino do Norte, o outro autor deu mais atenção ao Reino do Sul. E aí a obra fica completa. Nós conhecemos tanto os reinos
do norte, os reis do norte contra os reis do sul. Ok? Irmãos, mesmo assim, mesmo o autor de 1 Reis não dando tanta importância, essa atenção, digamos assim, ao rei do sul, a Josafá, nós temos aqui 11 versículos que falam dele e que dizem coisas preciosas sobre este rei muito piedoso. Josafá era um rei muito piedoso, era um crente verdadeiro. Não perfeito, como eu e você não somos também, mas era um crente muito sincero e piedoso. Veja o que diz aí. O texto que nós lemos, do versículo 41 até o versículo de número 51, ele é construído, ele é aqui estabelecido numa fórmula que é bem familiar ao texto bíblico, ao registro bíblico. Ele vai falar de cronologia, quanto tempo reinou. Ele vai falar de descendência, de quem Josafá era filho. Ele vai falar de teologia, o que Josafá fez para agradar ao Senhor ou não. Ele vai falar de bibliografia, né, onde estão a história, o registro do rei Josafá. E, por fim, ele vai falar de necrologia, né, ou seja, quando é que Josafá morreu. Então, é uma fórmula muito comum dos registros quanto aos reis que a Bíblia nos conta. Muito, muito comum, a gente vê isso nas leituras. Então, veja só, cronologia. Olha aí, versículo 41 e 42. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe. Está estabelecendo a cronologia, certo? Está colocando o reinado de Josafá no tempo. Era Josafá de idade de 35 anos, quando começou a reinar. E quantos anos reinou? 25 anos reinou em Jerusalém. Então, todo esse aspecto é cronológico. Teologia. O que ele fez diante do Senhor? Olha aí, versículos 43 e 47. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. Está falando da vida dele diante de Deus, está falando de teologia. E olha aí, versículo 44. Todavia, os altos não se tiraram. Neles o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Agora olha o versículo 47, também fala de teologia. Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Então está falando de como ele agiu com a idolatria no tempo que ele foi rei. Ele serviu ao Senhor destruindo a idolatria do seu reino. Então veja aí, cronologia, teologia, descendência. Olha aí, fala de quem que ele era filho. Versículo 41 fala assim, olha, Josafá, filho de Asa. E no versículo 42, sua mãe se chamava Azuba, filha de Sile. Está falando de descendência de Josafá. Bibliografia. Olha só o versículo 45 e 46. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais atos de Josafá e o poder que mostrou e como guerreou, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Então, assim como o reino de Israel tinha um livro dos reis, um registro da vida dos reis, o reino de Judá também tinha os anais da história dos reis de Judá. E ali estavam os registros completos do que os reis fizeram, né? A obra dos reis e o seu reinado. E, por fim, a necrologia, né? Informação de quando Josafá morreu e como ele morreu. Olha aí, versículo 51. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Então a gente tem algumas informações aqui importantes nessa fórmula bem comum da Bíblia quanto ao registro da vida dos reis, certo? Mas lá em 2 Crônicas, lembra que eu disse a vocês que em 2 Crônicas nós temos mais informação sobre Josafá, esse rei de Judá? E lá em 2 Crônicas, eu vou ler para vocês, lá diz as seguintes coisas sobre o rei e o reinado de Josafá. Primeiro, lá em 2 Crônicas diz que Josafá enviou mestres da palavra de Deus para ensinar os mandamentos do Senhor por todo o seu reino. Isso está em 2 Crônicas 17, 7 a 10. Josafá era preocupado com que o povo de Deus conhecesse a palavra de Deus. Ele enviou mestres, pessoas habilitadas, para ensinarem os mandamentos, os preceitos do Senhor a todo o seu povo. Então ele enviou esses mestres por todo o território de Judá. Então veja como ele era um homem piedoso. Ele queria que seu povo conhecesse a lei de Deus. Ele também, Josafá, estabeleceu uma guarnição militar para todo o seu reino. Ele investiu muito na questão bélica, militar do seu reino. Tanto que ele treinou e equipou um exército considerável, isso também está em 2 Crônicas 17, que foi capaz de reprimir uma invasão que veio dos povos amonitas e moabitas.
Há um momento na história narrada do reino de Josafá, lá em 2 Crônicas, que Amon e Moabe, que eram nações vizinhas e pagãs, tentaram invadir e entrar em guerra contra Jerusalém. E Josafá as venceu, no poder de Deus, ele as venceu. Mas ele tinha também um exército muito bem organizado, ele era um grande estrategista. Tanto que ele colocou, por exemplo, como nós veremos aqui mais à frente, no texto que nós vemos, ele colocou o reino de Edom, a cidade, o território de Edom, que pertenceu aos filisteus, sobre o seu comando. Ele conseguiu conquistar Edom, que era anteriormente dos filisteus. Nós veremos aqui que ele fez muitos empreendimentos marítimos em Edom. Tá? A outra coisa é que Deus abençoou muito o seu reinado. Lá em 2 Crônicas 17, versículo 10, diz que Deus fez com que as nações vizinhas temessem o reinado de Josafá. E ele teve, em muitos períodos, grande paz. Josafá também foi um administrador capaz, implementando reformas judiciais, como está no capítulo 19 de 2 Crônicas, e também muitas reformas religiosas, como disse, nós fizemos menção no capítulo 17, quando ele enviou mestres para ensinar o povo a lei de Deus. Irmãos, certamente agora, no nosso texto, em 1 Reis, no final de 1 Reis, é um alívio nós termos esse relato de um homem piedoso. Uma vez que o autor veio nos mostrando, Leila e Ledir, a vida de Acabe, né? Aquele rei mau, aquele rei perverso. E agora é um alívio para nós, um consolo, ver que havia naquela época também homens piedosos, magistrados tementes a Deus, homens fiéis, como era Josafá. Olha aí, meus irmãos, o versículo 43 e 44, que fala da vida dele diante de Deus, diz que ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. Os altos não se tiraram, porque neles o povo ainda sacrificava e queimava incenso. É interessante aqui, que em 2 Crônicas diz que Josafá quebrou os altos, destruiu os altos, e aqui diz que ele não os tirou. A ideia aqui é que existiam dois tipos de altos. Altos eram colunas erigidas, né? Monumentos erigidos que se sacrificavam ali. Ele quebrou em 2 Crônicas os altos de idolatria, os altos construídos para os sacrifícios de adoração de Baal. Ele os quebrou. Mas em muitos lugares foram levados altos que eram para adoração a Yahvé. Esses ele não quebrou. Então aqui nós temos a informação dos altos que ele não quebrou. E os altos que ele não quebrou eram os altos que foram construídos em alguns lugares de Judá, do reino de Judá, que serviam para que se oferecesse sacrifício e adorasse ao Senhor ali, ok? Mas ele, irmãos, fez o que era reto perante o Senhor. E é interessante que no versículo 47 diz uma coisa muito importante, olha aí. Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. É interessante aqui que nós temos diante de nós um filho que foi além do seu pai. Um filho que foi mais crente do que o seu pai. E veja só, queridos irmãos e jovens aqui que aqui estão. Vocês têm a obrigação e o dever de serem mais crentes que seus pais. Pesa essa obrigação e dever sobre vocês. Queridos jovens, o que vocês têm hoje à disposição de vocês de boa teologia, há 20 anos nós não tínhamos. Só há 20 anos atrás nós não tínhamos. E vocês têm hoje o mundo. É óbvio que vocês também têm que ter cuidado, porque tem muita coisa ruim. Mas tem muita coisa boa. Vocês têm que ser melhores do que a geração passada. É obrigação de vocês. É obrigação de vocês serem melhores, mais crentes, mais fiéis. Servirem a Deus com mais fervor. Porque vocês não têm só o exemplo de seus pais. Eu falo aqui não propriamente os genitores. Se vocês têm os genitores como exemplo, melhor ainda. Mas vocês têm muitos pais e mães da igreja. Então vocês têm excelentes exemplos aqui. Vocês têm o dever de serem mais. Como Josafá fez mais do que fez seu pai Asa. Ele destruiu os prostitutos cultuais que seu pai não tinha destruído. Ele foi além. É dever seu jovem ir além dos seus pais. Tanto os seus genitores, que são crentes, quanto os seus pais espirituais aqui na igreja. Você deve ser mais. Não menos. Devem ser mais. Ok? Mas olha só o que diz o versículo 48.
Então, e aqui é interessante que vai se concentrar um empreendimento bem específico de Josafá, e que vai trazer uma certa questão importante para nós aqui no texto. Então, não havia rei em Edom, informa o autor do livro. Porém, reinava um governador. O que ele está dizendo aqui? O autor está preparando a mim, a você, para nos informar que Josafá, ele estabeleceu um empreendimento marítimo em Edom. E ele está explicando antes como é que Josafá conseguiu fazer isso. Ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu governar Edom, porque naquele tempo não havia um rei em Edom. Então foi fácil subjugar Edom. Foi fácil tomar o território de Edom, porque não havia um rei lá. Havia um governador, o texto diz. Mas um governador não era um rei. Não tinha autoridade, nem o poder, nem a influência de um rei. Por isso foi fácil Josafá tomar Edom. E Edom possuía ali, né, obviamente, né, uma saída para o mar. E estava próximo do Golfo de Acaba, que era um golfo importante, uma rota marítima importante. E o que Josafá fez? Ele começou a empreender algumas aventuras marítimas, comércio marítimo. Tanto que ele disse que ele preparou embarcações para ir a Ofir, de navio, e buscar ouro lá. Olha o que diz o texto. Versículo de número 49. Fez Josafá navios em Tarsis, para irem a Ofir em busca de ouro. Agora, olha o que acontece com os navios. Porém, não foram. Por que não foram? Porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. É interessante, meus irmãos, que o relato de 2 Crônicas, né, que é aqui também um relato também do reino e das aventuras de Josafá, por assim dizer, nos conta mais sobre essa aventura marítima. E nos diz que essa aventura marítima foi empreendida, e aqui, para nossa surpresa, com Israel, com o reino de Acabe. Olha o que diz lá, eu vou ler para vocês, em 2 Crônicas. Mesmo relato que nós vemos aqui, do mesmo empreendimento marítimo, só que lá com mais informações. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel. Acasias era o filho de Acabe. Se aliou Josafá com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente, que era um ímpio. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. E fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. E os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. 2 Crônicas 20, 35 a 37. Então agora, através do relato de 2 Crônicas, nós entendemos por que os navios quebraram. Porque era um juízo do Senhor. Por que Deus estava julgando Josafá? Porque Josafá tinha se envolvido novamente com o reino pecaminoso de Israel. Tinha feito uma aliança agora, não com Acabe, mas com o filho dele, Acasias. É interessante que olha o versículo 50 do nosso texto. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos embarcados com os teus. Porém Josafá não quis. Então o que está acontecendo? Num primeiro momento, Josafá se aliançou com Acasias e prepararam um empreendimento marítimo, de comércio. Aí Deus enviou um homem dele, um servo dele, para dizer assim: olha, Deus está vendo a aliança de você com Acasias. Esse Acasias é um homem mau. Por isso Deus vai quebrar os seus navios. E os navios se quebraram. Aí o que acontece agora no versículo 50? Acasias, depois da destruição dos navios, Acasias diz assim: vamos tentar de novo. Agora os meus servos vão com os teus, vamos fazer uma nova empreitada. Mas Josafá recuou. Ele viu que a mão de Deus pesara e ele disse: não quero. Então ele temeu, porque ele viu que estava errado. Então ele recuou antes de uma nova empreitada com Acasias. Agora vem a grande pergunta. Vocês se lembram que no domingo passado nós vimos que Josafá quase morreu na batalha de Gileade Ramote, lembra-se? Que os soldados de Ben-Hadad da Síria o perseguiram pensando que ele era Acabe. E que quando ele chegou em Judá, o profeta de Deus falava com ele, falando que ele se envolveu com o ímpio Acabe
e que Deus se irou contra isso e que quase o matou por isso, mas não fez pela graça e misericórdia de Deus, lembra? A pergunta é: o que está fazendo Josafá de novo envolvido com Israel? Ele não havia aprendido? Tanto que, depois do retorno dele a Judá, depois do aperto que ele passou lá na batalha de Ramote Gileade com Ben-Hadad, depois do aperto que ele passou, ele veio a Judá e começou a fazer uma reforma religiosa. Mas agora está ele novamente envolvido com aquele reino ímpio. E a resposta, irmãos, sabe qual é? É porque Josafá estava preso à família de Acabe. Porque ele deu o filho dele em casamento para a filha dele, de Acabe. Ele se prendeu à família de Acabe. Lá em 2 Reis 8:18, diz assim, olha. Jeorão, que é filho de Josafá, que vai assumir o trono, Jeorão andou nos caminhos dos reis de Israel. Jeorão é filho de Josafá e assumiu o trono de Judá depois do pai dele. Esse Josafá que nós estamos vendo aqui. Jeorão é o filho dele, que assumiu o reino do sul depois de Josafá. Só que diz que ele não andou nos caminhos dos reis de Judá, mas no caminho dos reis de Israel. E por quê? Aí o texto continua. Ele também fez como os da casa de Acabe. Por quê? Porque este Acabe dera a sua filha como esposa a ele. E ele fez o que era mal perante o Senhor. 2 Reis 8:18. Agora nós entendemos por que é que Josafá está novamente metido com as coisas de Israel. Porque ele deu o filho dele como marido da filha de Acabe. Irmãos, pode nos parecer que esse não é um movimento muito sério, não é verdade? Afinal, é só um casamento, né? É festa, não é? Só que a longo prazo, isso colocaria em risco esse casamento de Jorão, ou Jeorão, às vezes chamado de Jorão, filho de Josafá, com Atalia, filha de Acabe, colocaria em risco a longo prazo a própria descendência de Davi. Você sabia? Olha o que diz o texto mais à frente, eu vou ler para vocês, o texto 2 Reis diz assim, só ouçam, depois eu dou a referência. Atalia era o nome da esposa que Josafá deu ao seu filho, Jorão. Atalia era filha de Acabe. E ela agora era a rainha do reino do sul, porque casou com o filho de Josafá. Aí o texto diz assim, olha. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, nós vamos ver que Jorão, filho de Josafá, vai morrer. Só que ele teve um filho com Atalia, que é Acasias. E aí a gente tem que ter cuidado para não começar a confundir, né? Porque tem um Acasias do norte e tem agora um Acasias do sul. Tem que ter cuidado aqui. O Acasias do norte era filho de Acabe. O Acasias do sul era filho de Jorão e de Atalia. Agora são dois Acasias. O texto diz que Jeú, que Deus vai levantar para destruir Jezabel, vai matar a Acasias, filho do filho de Josafá. Então Atalia, a rainha de Judá, que era filha de Acabe, vai ficar sozinha no trono. O marido morreu, Jorão, e o filho, Acasias, também foi morto por Jeú. Nós vamos ver isso futuramente. Aí sabe o que ela fez? Você agora, olha só o perigo hein, de casar-se com um ímpio. Agora você tem uma pagã no trono de Judá. Sabe o que ela vai fazer? Olha o que o texto diz. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência de Davi. Começou a matar toda a descendência de Davi. Por que ela fez isso? Porque lá no Reino do Norte, Jeú, que nós vamos ver a figura dele em 2 Reis, Deus levantou ele para
exterminar a descendência de Acabe, começar a matar os filhos de Acabe, porque Deus prometeu a Acabe que ia matar a descendência dele. Aí o que a filha de Acabe no Reino do Sul olhou e viu assim: ixi, minha família está perdendo o reino todo lá do norte. Deus está matando todo mundo lá da família do meu pai. Então eu vou garantir o reino da minha família aqui. Aqui minha família vai governar. E começou a matar todos os descendentes de Davi. Lembre-se que os descendentes de Davi são de fato, semente do Messias. Colocou a semente, esse casamento que parece bobo, colocou a semente do Messias em risco. Mas Deus, pela graça, não porque a casa de Davi merecia, porque foi Josafá que inventou esse negócio de casar o filho dele com uma pagã. Mas Deus, em sua graça, fez o seguinte, o texto diz assim: mas Jeozeba, que era uma mulher, ela era também filha do rei Jorão, mas não por mãe. Ela não era filha de Atalia, era filha de outra mulher, mas filha do rei. Ela tomou um dos seus irmãos. Atalia está matando os filhos todos, imaginem, de Davi, todos os descendentes. Mas essa Jeozeba, filho do rei Jorão, irmão de Acasias, ela tomou um dos irmãos dela pequeno, Joás, e guardou ele em secreto durante 6 anos. E a descendência de Davi, do Messias, foi guardada por isso. E não foi destruída. Só porque Deus levantou essa mulher, à semelhança da mãe de Moisés, e protegeu ele, guardou e o escondeu. Assim também essa mulher, Joezeba, preservou um dos filhos, o único filho, Joás. E o reino de Davi foi salvo por um triz da destruição. E o Messias veio pela preservação de Deus. Mas não porque Judá merecia, não porque Josafá merecia, porque ele fez uma loucura. Ele casou o filho dele com uma pagã e colocou em risco toda a descendência de Deus. Irmãos, casamentos de julgo desigual põem em risco a semente santa. Quando um crente casa-se com um ímpio, ele está colocando em risco a semente, a descendência do Senhor, os filhos do Senhor. Nós vimos aqui isso aqui agora. O registro de 2 Crônicas diz que os filhos de Davi começaram a ser mortos pela pagã Atalia, pelo erro de Josafá em casar seu filho com ela. Mas não é só esse texto que fala isso, não. Olha o que diz o texto de Neemias, quando ele, chegando em Judá, vê que os judeus estavam casando com mulheres de outros povos. Neemias diz assim, o livro de Neemias, vocês sabem que é como se fosse um registro que ele faz, um diário, melhor, um diário de Neemias. Aí ele diz assim: vi também naqueles dias em Judá que os judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Agora veja o que ele viu. Seus filhos, os filhos dos judeus que casaram com mulheres estrangeiras, falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico. Tinham perdido a tradição do povo, a língua do povo. Porque casaram com, os judeus casaram com homens, mulheres, melhor, de outras nações, as mulheres começaram a ensinar os filhos outras coisas. E aí diz o texto: contendi com eles, briguei com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar diante de Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Salomão era amado do seu Deus, e Deus os constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras os fizeram cair no pecado. Dar-vos-eis ouvidos para fazer-vos todos este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Então veja, tanto nesse texto que nós vimos, a história de Josafá, quanto no texto de Neemias, nós vemos o grande mal, irmãos, que traz a longo prazo, o casamento de um crente com um não crente. Coloca a descendência de Yahvé em risco. Portanto, atentemos para o que o apóstolo Paulo diz. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos.
Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Ou que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre os santuários de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Agora veja atenção. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Veja a questão da descendência. Vocês serão para mim filhos, e vocês são meus filhos. Vocês devem guardar a minha aliança. Vocês devem se casar com aqueles que creem no meu nome. Vocês são meus. Seus filhos são meus. E quando vocês casam-se com pessoas não crentes, vocês colocam isso em risco. Embora Josafá, meus irmãos, fosse um rei piedoso, um crente, ele era, viu? Um rei piedoso e um crente. Ele insistia em achar que a aliança com os ímpios poderia ser um bom negócio. Ele achou que isso seria apenas um detalhe sem importância. Mas como a palavra nos mostra, isso teve terríveis implicações no futuro. Há um exemplo retirado da própria natureza que pode nos ajudar com relação a coisas que começam com tem um insignificante começo, mas depois transformam-se em algo muito grande. Na natureza, existe o maior fungo do planeta. O maior fungo do planeta, chamado-se cogumelo do mel. Ele é o maior fungo do planeta. Ele é um organismo colossal. Ele ocupa uma área de aproximadamente 9 quilômetros na floresta de Oregon, lá nos Estados Unidos. Estima-se que este fungo tenha 2.400 anos. Só que é interessante que ao ler sobre este fungo, cogumelo do mel, ou fungo do mel, um organismo colossal, nós ficamos sabendo que durante séculos, esse fungo começou com um minúsculo esporo pequeno demais para ser visto somente por um microscópio. Então, no início, este fungo, esse cogumelo do mel, era algo que você só poderia ver com um microscópio. Mas vá lá no Oregon hoje. É um organismo colossal. Tomou 9 quilômetros da floresta do Oregon. A natureza nos ensina que atitudes pequenas, que nós achamos insignificantes, podem ter implicações gigantescas. Como teve para Josafá. Ele imaginou que a mulher que ele estava dando para o filho dele mataria os seus descendentes? Ele não imaginou. Pois foi isso que ela fez. Quando você e eu nos unimos a ímpios, não se engane, viu? Às vezes você conhece um ímpio ou uma ímpia fora da igreja, ele lhe será agradável. É claro, irmãos. É claro. Ele lhe será agradável. Mas ele não teme o Senhor. Ela não ama o Senhor. E quando nós nos juntamos, nós estamos nos colocando em grande risco. Não só nós mesmos, mas a descendência do Senhor. E a palavra de Deus nos avisa desse grande perigo. Ok? Irmãos, o texto termina de Josafá no versículo 51. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, ou Jorão, chamado também de Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. É esse Jeorão, ou Jorão, que vai casar com a filha de Acabe, a quem que Josafá fez o casamento de ambos, tá? Agora, o autor, agora para terminar, o primeiro livro dos reis, ele vai, com a sua visão, se voltar para o reino do norte, com Acasias, filho de Acabe. Olha aí o final do texto, do final do livro. Versículo 52 a 53. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá. Ele reinou 2 anos. Olha quanto tempo ele reinou. 2 anos. A palavra de Deus se cumpriu, né? Lembra que Deus prometeu em exterminar a casa de Acabe. E esse Acasias reina apenas 2 anos, segundo a promessa do Senhor. E aí diz o texto:
Ele fez, versículo 53, o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos do seu pai, como também nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Acasias, a Baal, e o adorou, e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Irmãos, não há concessão na natureza de Acasias. Ele era dedicado à impiedade pura e absoluta. Semelhantemente, meus irmãos, o autor de 1 Reis usa a mesma fórmula que usara para Josafá. Lembra? A ideia de descendência, cronologia, teologia, o tempo que reinou, necrologia, quando morreu. Lembra? Ele usa mais ou menos a mesma forma agora aqui. Ele diz o seguinte, olha, sobre Acasias, ele fala sobre o seu reinado, certo? A sua gestão, olha aí, 52, a gestão de Acasias. Acasias começou a reinar sobre Israel e Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos. Então a gestão dele foi nesse período. Agora, veja, ele diz mais. Ele descreve agora os compromissos do coração de Acasias. Versículo 53. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, que era Jezabel, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E por fim, o perigo no qual ele se colocou, por fazer aquilo que era contrário ao Senhor. Versículo 54, o perigo. Ele serviu a Baal e adorou. E olha o perigo que ele se colocou debaixo dele. E provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Irmãos, a ideia aqui é que Acasias, ele acumulou em si mesmo toda a perversidade e paganismo das gerações passadas. Ele não só andou nos caminhos de Acabe, seu pai, o rei mau, Acabe, como nós vimos, da sua mãe terrível, Jezabel, como do primeiro rei de Israel, Jeroboão, filho de Nebate. Esse que induziu Israel, melhor dizendo, o reino do norte, a pecar contra o Senhor, que estabeleceu a idolatria no reino. E ele andou, ele pegou tudo isso e acumulou sobre si. Ele é o acúmulo da perversidade. Não é à toa que ele reinou apenas 2 anos. Deus vai, de fato, destruí-lo, como prometera. Mas, meus irmãos, no versículo 54, nós encontramos o seguinte. Ele serviu a Baal, Acasias, e o adorou. Provocou, assim, a ira do Senhor, ou ao Senhor provocou a ira. Deus de Israel, segundo tudo o quanto fizera. Irmãos, vendo aqui o resumo breve de Acasias, e nós vamos, se Deus permitir, começar a estudar o livro de 2 Reis, nós vamos ver mais de Acasias, né? Porque começa lá o 2 Reis com a história de Acasias, maiores detalhes. Nós vemos já aqui que era impossível que esse reino acabasse bem. Não é preciso ser um gênio, Pedro, e Ana, e Vitor, e Valcárcia, querido. Não é preciso, Débora, ser um vidente para imaginar como esse reino acabaria. Esse reino acabaria mal, como acabou de fato. Certo? Porque Acasias de Israel insistiu em pecar contra o Senhor e diz o texto que ele provocou a ira do Senhor. A ideia de provocar aqui, o verbo, né, hebraico, é a ideia de instigar alguém a fazer algo. Com seus pecados, ele instigou o Senhor. Ele provocou o Senhor a destruí-lo. É como se ele invocasse o Senhor a vir sobre ele. É como se os pecados, e é assim que acontece, como se os pecados de Acasias estivessem atraindo a ira do Senhor, chamando a ira dele. E é isso que acontece quando nós pecamos e não nos arrependemos. Nós estamos instigando o Senhor, provocando a ele para que ele nos destrua. E ele certamente, se não nos arrependermos, o fará. É isso que significa, ele provocou o Senhor a ira. Meus irmãos, será que Acasias tinha alguma ideia do perigo extremo que ele corria? Será que ele tinha alguma ideia do perigo extremo que ele corria? Meus irmãos, na famosa Guerra da Secessão, ou Guerra Civil Americana, no dia 8 de maio de 1864, havia um general chamado John Sedgwick. Esse general Sedgwick, nesse dia 8 de maio de 1864, durante a Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana, ele estava num campo aberto, dando instruções à sua tropa, como eles mudariam de posição na batalha. Está preparando a tropa dele para deixar um ponto para ir a outro, estratégico. Enquanto este general Sedgwick dava as instruções, começou e percebeu-se que um grupo de atiradores do outro exército, dos confederados, começava a atirar na direção de Sedgwick e dos seus soldados.
Os soldados de Sedgwick, desse general, amedrontados, caíram todos no chão, com medo de serem alvejados, de receber algum tiro, alguma bala. E o general Sedgwick, diz a história, começou a olhar para os seus soldados e a ficar com vergonha deles. E disse a eles: olha, levantem-se. Os soldados confederados que estão atirando em nós, eles estão a 1,5 quilômetros de distância. Eles não têm como nos atingir. Levantem-se. E enquanto ele falava aos soldados, uma bala perfurou o seu olho esquerdo. E ele caiu morto. O general Sedgwick não sabia que um dos atiradores dos confederados estava usando um rifle de franco atirador, um rifle britânico. E ele possuía uma mira telescópica. Era raríssimo. Mas ele não sabia, o general não sabia. Mas tinha alguém no exército confederado, um atirador de elite, que tinha um rifle que ninguém tinha. E que o atingiu nos olhos. E o matou. O general Sedgwick não sabia a ameaça que estava sobre ele. Acasias também não sabia. E nós, você e eu, sabemos? Sabemos que tipo de ameaça paira sobre nós quando nós andamos longe da vontade do Senhor? Ao incitarmos Yahvé com os nossos pecados e a insistir em nossos caminhos pecaminosos, nós percebemos o que nós estamos enfrentando. Nós percebemos a quem nós estamos desafiando. Jesus nos quer iluminar sobre isso, dizendo: não temeis os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Mateus 18, 28. Irmãos, essa é uma maneira boa de se terminar um livro? Essa é uma maneira boa de terminar um sermão? É sim. Se você tremer, talvez você seja salvo. Essa é uma boa maneira. Eu não sei se você está vivendo em algum pecado. Mas se você tremer, talvez você seja salvo. Você não tem ideia de quem você está desafiando. Você deveria ter. Eu espero que você trema. Se arrependa. E abandone o pecado. Você será salvo. Eu termino com a citação do Salmo 2. Beijai o filho, para que ele não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Dentro em pouco, a ira do filho se inflamará. Beijai o filho, arrependa-se, viva com o Senhor, antes que seja tarde demais. Tenha noção exata daquilo que nós estamos enfrentando, com o que nós lidamos. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito. Ó Deus, nós vimos no texto sagrado que o Senhor leva a sério os pecados cometidos pelos homens. Nós vimos que mesmo os homens crentes, como Josafá, um homem piedoso, ele pecou, e mesmo que tenha sido perdoado pelo Senhor, o Senhor não retirou dele as implicações do seu pecado. O Senhor trouxe as implicações do pecado. E a casa de Davi sofreu muitos danos. Se não fora o Senhor, pela sua misericórdia, a casa de Davi teria caído. Ó Deus, livra-nos de pequenos erros, pelo menos que nós julgamos serem pequenos. Porque nós sabemos a grande tragédia que eles podem trazer à tona. Dá graça de cada irmão que aqui está, cada um de nós,
a perceber que qualquer desvio, por mínimo que seja, pode lhe custar a sua felicidade nesta vida, o seu bem-estar espiritual, dele e de sua casa. E nós aqui tremamos diante dessas coisas. E nos arrependamos. E deixemos o mau caminho. A companhia dos homens maus. A companhia daqueles que não temem o Senhor. Guarda-nos, ó Deus. Guarda o teu povo. Guarda cada um de nós. Porque sem ti nós nada podemos fazer. Guarda-nos em Cristo. Assim nós oramos, em nome de Jesus, e com o perdão dos pecados. Amém.